Olá, amados. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma ministração da Palavra de Deus, ok? Nós vamos para mais uma parte da Palavra do Senhor a respeito de profecias. Novamente, nós vamos estar falando desse dom, porque é um dom que vai ser muito usado por nós. Há um lugar do ministério profético para todas as igrejas, né? Todo o corpo de Cristo está necessitado desse lado, desse dom, para que mais e mais a igreja possa ser abençoada, curada, liberta e a paz do Senhor possa estar agindo no nosso meio. Então nós vamos estar meditando o primeiro trecho aí da Palavra de Deus. Vai estar em 1 Coríntios 14, verso 1. Se você tem sua Bíblia aí, seu aplicativo, 1 Coríntios 14, verso 1. O que fala lá? O que diz ali? Pode ler, Nelson. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí, principalmente de profetizar. Então, há uma necessidade que já desde lá do apóstolo Paulo, falando para a igreja, há como a gente ativar esse dom em nós, há como a gente pedir isso para Deus. E por que então, vamos colocar aí uma primeira pergunta, qual a necessidade que a gente tem de profetas, se a voz do Senhor a gente pode ouvir através da palavra dele, ou por todo o seu povo, né? Por todas as pessoas que seguem aí, seguem a Jesus. Por que a gente tem essa necessidade de profetas? Vamos lá? Nós estamos vivendo num tempo, e já chegou, um tempo que a gente entende como sendo talvez o princípio das dores ou os últimos dias, que pode demorar ou não, que pode ser que você viva o arrebatamento ou não. A gente conhece pela palavra de Deus, pela revelação, por Apocalipse, por Ezequiel, o profeta Daniel e tantos outros profetas que profetizaram esse tempo para nós. E aí você pode acreditar ou não que você está nesse tempo. O fato é que nós temos que viver sempre nos preparando para a volta de Jesus. A gente estava conversando outro dia aqui com a Ana Paula, a minha filha. A gente estava pensando assim, é como se alguém falasse assim, olha, nós vamos passar na tua casa qualquer hora dessas, qualquer dia desses. E a gente não sabe o dia nem a hora que essa pessoa vai passar, mas a gente se prepara, porque pode ser que essa pessoa querida, nossa, venha a qualquer momento. Então, nós vamos viver como se qualquer hora essa pessoa chegasse aqui. Não vamos fazer coisas, claro, deixar de fazer coisas, deixar de planejar o nosso dia a dia, deixar de planejar as nossas finanças, aí o Nelson, né? Não vamos deixar de fazer as coisas que nós temos que fazer, não é isso, né? Não é aqueles imediatistas que falavam assim, não, então Jesus está voltando, não precisa fazer nada, não precisa nem pagar a conta. Não é isso, né? Nós temos esse discernimento, nós temos essa sabedoria que Deus nos dá e o Espírito Santo tem nos ensinado todas as coisas. O importante é você viver de acordo como se o Senhor já estivesse chegando. Então nós vamos nos preparar, e é isso que Jesus falou para os seus discípulos naquela mesma época, lá atrás. Mas por que então Jesus não voltou naquela época? Não voltou? Eu não sei, mas nós temos que viver, e mesmo que um dia a gente é que vá antes dele vir, nós vamos estar vivendo como se ele estivesse para chegar. Esse é o movimento principal aí desses dias. E entendendo isso, a gente sabe que algumas profecias que foram dadas há tanto tempo atrás podem ter vindo como ondas, mas também estamos vivendo agora essa onda. Então vamos entender, Joel 2, 25 a 29, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
e até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Profetizarão. Então nós vamos profetizar, nós vamos ter esse dom ativado em nós. Então é importante aí nós entendermos que amamos a volta de Jesus, né? Somos aqueles que amam a sua volta. Há uma passagem que eu acho bonita, notei aqui para você, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, lá no comecinho, ele fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua volta. Olha aí, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, a todos os que amam a sua volta. Então nós amamos a volta de Jesus. Aí eu pensava, poxa, mas eu ainda não vivi tal coisa, a gente ainda não viu os netos, né? Não temos coisas ainda, a gente quer fazer ainda coisas, mas nós vivemos amando a volta de Jesus, porque a gente sabe que vai ser muito melhor. Mas aquilo que Ele dá agora para nós vamos viver intensamente e com alegria, com a paz dEle, com tudo que Ele nos dá, com a força, com a coragem nas dificuldades. Então, esse movimento profético de profetizar ou de receber profecias é para salvação, é para nos preparar melhor para essa volta. Então, Deus está nos dando um novo tempo, e nesse novo tempo nós vamos viver assim, com esses dons ativados, né? Uma outra passagem também que a gente gostaria aqui de lembrar, além do profeta Joel, que foi bem lembrado lá em Atos 2, né, quando Pedro fez aquele discurso lá na frente de todos, onde veio o primeiro Pentecostes, nós estamos agora aguardando o Pentecostes, o nosso Pentecostes aqui de 2020. Nós tivemos uma Páscoa bem profética, né, uma Páscoa bem Páscoa, né, dentro de casa, com as nossas famílias, buscando a presença de Deus. Entendemos que mesmo aqueles que não buscam tiveram também uma Páscoa mais bíblica, né? Então cremos também que vamos viver o Pentecostes, também um Pentecostes muito diferente daquilo que foram os outros anos. 2020 está dando essa nuance com o coronavírus, com a quarentena, com as dificuldades, com tudo aquilo que está acontecendo. Então nós estamos agora nos preparando profeticamente também por esse tempo. Deus vai dar um novo tempo para você e para mim. Deus vai dar uma nova oportunidade de viver muito mais além daquilo que você já viveu em Deus. Isso é importante você acreditar, você ter na mira que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem pedido, pensado, até daquilo que é Ele para você, no relacionamento que você tem com Ele. Deus tem um Pentecostes para nós agora. E esse Pentecostes nós vamos viver nessa presença dEle, mesmo estando em casa ou tendo que sair de vez em quando, não importa. O Espírito Santo, Ele quer ser derramado de uma maneira muito forte e todos vão profetizar. Todos vão estar aptos para esse dom. Então é importante você saber que não adianta, não tem diferença, né? Pode ser homem ou mulher, pode ser criança, pode ser velho, pode ser quem for, pode ser o nível social que você tiver. O Espírito Santo está sendo derramado e você pode estar recebendo isso de Deus. Então se prepare espiritualmente, comece a buscar isso e a entender que o Senhor está falando com você, que Deus tem um novo tempo para você. Amém? Mais uma coisa que eu queria colocar aqui, que está lá no profeta Daniel. Daniel, ele cita sobre os reinos do norte, dos reinos do sul e as guerras, algumas coisas que vão acontecer nos últimos tempos. A gente sabe que já aconteceu em um período histórico cristão, bíblico, né? E agora também nós estamos vivendo como que vindo novamente essa onda profética, apostólica, apocalíptica, não importa. Mas Daniel cita que o remanescente, que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo nesses tempos difíceis. E aí cabe a mim e cabe a você, então,
entender que essa ativação Deus vai fazer através de nós para que haja mais salvação na terra, para que haja mais salvação, para que a luz de Jesus brilhe na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, em todos os lugares onde a gente for acionado, né? Pode ser um telefonema, pode ser a ligação aí. A gente dentro de casa tem essa dinâmica agora. Não importa, nós nos tornaremos fortes e ativos. Então que você possa receber isso e entender que Deus não despreza ninguém. Deus quer usar todos, né, para a glória dele. Em nome de Jesus. A outra questão aqui que eu quero colocar é da humildade em relação à profecia. Quando nós entendemos que mesmo a gente tendo um dom profético de ter revelações e ter coisas, nós temos que entender, né, dentro de uma seriedade, de uma maturidade, que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Então, ainda que Ele fale uma revelação para você extraordinária, você tem que se colocar diante de Deus para saber aquilo que você deve falar, aquilo que você não deve falar e como que você deve se portar em relação àquela revelação. Então, o exemplo disso é Davi. Davi, né, o rei Davi, ele tinha sido colocado ali no posto mais alto de Israel. Ele tinha tudo que ele queria, porque Deus o prosperou em todas as coisas que ele lutava, em todas as batalhas que ele fazia. Ele prosperava em tantas coisas. E ele era um profeta também de Deus, né? A gente lê alguns salmos ali, salmos de Davi, onde ele cita Messias, ele cita Jesus. Você lê lá, você vê claramente que ele tinha noção, ou ele profetizou a respeito do Messias. Então, nós entendemos então que Davi foi um profeta de Deus, assim como Moisés e tantos outros ali. Mas muitas vezes ele consultou um profeta. Muitas vezes ele pediu para um profeta falar com ele, ou um profeta chegava a ele da parte de Deus e dava uma palavra para ele, e ele aceitava essa palavra. É aí que eu quero pegar, né? Aí que eu quero colocar para você. A gente não despreza a profecia, como a gente viu na outra ministração lá de Tessalonicenses. Nós não desprezamos as profecias. A gente retém o que é bom, aquilo que vai nos ajudar. Então, Davi, mesmo sendo rei, ele aceitou aquilo que da parte de Deus vinha sobre ele. Quantas vezes nós entramos, às vezes, numa igreja, ou então ouvimos uma pregação, não importa, e a gente entende que Deus está falando com a gente. Fala assim, nossa, caiu direitinho para mim, só faltou falar meu nome. O que é isso? É um ministério profético, sendo usado através de algum servo de Deus. E seja qual for o jeito dele, a maneira dele, pode ser que ele esteja até pecando, gente, mas ele pode ter esse dom ativo. E aí você então tem que discernir aquilo que veio realmente do Senhor ali para a sua vida, que vai te ajudar a passar a dificuldade, a ser curado, a ser liberto, a ver salvação, e a você pegar aí as promessas de Deus, pegar todas as promessas de Deus e ser usado de uma forma aí extraordinária. Então fica aí mais essa questão. Outras duas passagens que eu queria que você lembrasse aí, Ministério Profético, eu vou pedir para o Nelson ler, está no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, verso 28, é interessante ver no meio ali dos acontecimentos missionários, da igreja cristã avançando, o que acontecia de vez em quando que ajudava a igreja a sobreviver, né? Então, Atos 11, verso 28. Diz assim: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha lá, então houve uma profecia, houve algo que ajudou a igreja a sobreviver. Então, um profeta levantou e falou assim, gente, vai ter fome, não sei aonde. Não era uma profetada, não era algo para as pessoas ficarem em pânico, mas era algo para ajudar aquela comunidade, aquele lugar, aquela nação. Então a igreja se levantou com provisão,
com víveres para poder ajudar essas pessoas. É isso que é interessante, essa vertente da profecia. A profecia ela pode trazer a sobrevivência para nós. Né? O que nós vamos precisar, nós vamos ajudar alguém. Deus pode dar sonhos, pode dar revelações de algumas pessoas que estão necessitadas. E que coisa gostosa você ser usado por Deus para poder ajudar uma pessoa que está precisando de algo na hora. Essa pessoa é acionada para salvar a outra. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. Você pode ter uma palavra de Deus para ajudar alguém. Isso é a igreja, né? Isso é aquilo que o Senhor quer fazer com a gente. Então, trazer uma revelação para ver salvação, para ver ajuda no tempo certo. Nós entendemos que a profecia, gente, não é algo opcional. Não é algo assim, sabe, místico. Que, não, mas eu detesto esses lugares que todo mundo fica profetizando, fica falando ao mesmo tempo, aquele povo sapatinho de fogo. Não, gente, nós não podemos desprezar aquilo que Deus fez e falou para nós buscarmos. Né? Ali estava bem claro, naquele texto primeiro que a gente leu aqui. Nós temos que buscar esses melhores dons, nós temos que buscar em amor, em sabedoria, em discernimento, a profecia e profetizar aquilo que Deus quer que a gente faça, em nome de Jesus. Né? As coisas podem mudar daquilo que poderia acontecer. Então, quando Ágapo revelou sobre a fome, não foi para o pessoal morrer de fome, mas é para que houvesse atitudes, reações, tivesse a comunidade ajudando aquelas pessoas. Então, o profeta, quando ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer também a redenção. Ele vai orar para essa pessoa. Ele vai trazer, olha, Deus pode mudar isso. Né? Não é que nem Jonas que ficou ali para ver, não, vai acontecer, vai destruir Nínive, não. O Senhor perdoou, o Senhor restaurou e o Senhor salvou, em nome de Jesus. Uma última passagem que eu gostaria de colocar para vocês é sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ali no tanque ali de Jacó, no poço de Jacó, aquela conversa gostosa que teve ali com Jesus. Jesus, o que ele cita para a mulher samaritana? Vamos pegar essa passagem, gente? Está lá em João 4. Pedi para o Nelson ler para nós também. João 4, de 16 a 19. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Olha lá. Então, quando Jesus expôs ali a ela, que ele a conhecia, que ele sabia algo da vida dela, ela já reparou que ele era, pelo menos ela reparou que ele era profeta. Porque ele ainda tinha falado já, olha, eu tenho água viva para você. Então, quando ele coloca algo que ela estava ali escondendo, né, que ela ia talvez ali na pior hora do dia, que era a hora mais quente para pegar água, e não queria talvez ser vista ou falar com ninguém, Jesus, naquela conversa, ele expõe a ela isso para falar assim, olha, eu não sou qualquer um, eu conheço você. Eu conheço você. Então a profecia, ela vem para mostrar a você aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você é, mas para você entender quem é Deus. Quem é Deus para você? O que Deus pode fazer a partir daquilo que você tem? E aí o outro trecho desse capítulo está no verso 28 e 29. Vou pedir para o Nelson também ler, para a gente poder completar aí essa passagem. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, ela mudou, né? Ela começou a... O que será, né, que Jesus ainda falou ali com ela, que ela deixou claro para as pessoas da cidade e ela ficou uma evangelista, né?
que publicamente anunciou que ali era o Cristo. Muito mais que um profeta, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela entendeu que ele sabia, que ele a conhecia, que através, né, daquela profecia, ele sabia muito mais coisas e ele tinha água viva para dar para aquelas pessoas. E diz que Jesus ainda ficou um bom tempo ali e muitos samaritanos vieram se converter ao Senhor. A profecia, ela é para trazer salvação. Ela não é para exaltar o profeta, ela não é para você ficar indo atrás do que você tem que saber, do que fazer. Não só para isso, é para você ser salvo e salvar vidas, né? Então o Senhor, ele quer te usar profeticamente para você ser bênção. Não é para você ter uma revelação para dizer assim, olha, eu sou super espiritual. Não, você tem um propósito para aquilo, você tem um dom, você é ativo num dom e Deus quer que esse dom seja ativo para a salvação. Então não é uma percepção, uma sensação só à toa, mas é para que você faça algo daquilo que o Espírito Santo quer que você se mova. Então é para você, no mínimo, orar pela pessoa. No mínimo, você compartilhar com sabedoria somente aquilo que o Senhor deixar que você faça e com esse discernimento você entender que a pessoa que recebeu a profecia, primeiramente ela precisa ser salva. Primeiramente, ela precisa ser salva com aquela palavra. Precisa haver uma redenção naquilo, né? Então, em nome de Jesus, que você possa usar esse dom e ser cada vez mais ativado nesse tempo, porque o Pentecostes está chegando. Se prepare para esse Pentecostes. Essa é uma ferramenta poderosa da mão de Deus e eu quero profetizar sobre você mesmo, quero proferir, quero declarar sobre a tua vida, quero te abençoar para que você seja ativado hoje, nessa noite mesmo, que você possa usar esse dom profético para a honra e glória do Senhor, que você seja abençoado com isso, que você possa ter entendimento de cada coisa que Deus te falar. As coisas às vezes são simbólicas da profecia, não importa. Deus pode te usar de uma maneira tão especial que você pode até pedir para o Senhor a interpretação daquela revelação e ainda ser extraordinariamente usado por Deus. Em nome de Jesus. Então, vai aqui a nossa oração para que você possa ser ricamente abençoado com esse dom. Se você puder, ore conosco. Nós estamos aqui em casa, onde você estiver. Feche os teus olhos mesmo, receba aí a oração. E eu quero pedir por cada vida, por cada pessoa que depois também vai assistir esse vídeo, para que você seja abençoado. Senhor Deus, é em nome de Jesus que eu oro, Pai, que essa palavra, Senhor, venha ao encontro, Senhor, de cada coração, de cada pessoa, Pai. Às vezes, aquela pessoa que está se sentindo tão inútil, está se sentindo entristecida, está se sentindo, Senhor, talvez sozinha, solitária. Mas eu peço agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa lembrar promessas que essa pessoa recebeu, coisas que foram faladas da Tua parte, Pai, do Teu trono mesmo, para que essa pessoa seja amplamente agora enriquecida, cheia do Teu Espírito, Senhor, e possa se alegrar, Senhor, porque o Senhor não quer ver ninguém desprezado, mas o Senhor quer que todos, Pai, todos aqueles que Te conhecem, todos aqueles que entendem a Tua palavra, possam ser usados no Teu reino, Pai. O Senhor tem para cada parte do corpo um determinado fim, Pai, uma determinada missão, e que cada um aqui agora possa sentir, Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, aonde estiver, Senhor, que haja mesmo sonhos, haja, Senhor, revelações, haja visões, Pai, e que haja um discernimento muito grande, afinado, apurado e colocado, Senhor, na hora certa, Senhor, no momento certo, Pai, para que essa pessoa seja abençoada, a sua família também seja abençoada, todos aqueles que a conhecerem, Senhor, todos aqueles que a conhecerem, Senhor, todos aqueles que perguntarem o motivo da sua esperança, o motivo da sua fé, possam ser abençoados também e possam ser salvos.
Em nome de Jesus, Pai. Nós recebemos de Ti, Senhor, nesses últimos dias, Pai, o aprimoramento, Senhor, toda a unção que vem da Tua parte, Pai. E que seja realmente multiplicado isso, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. E Te agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe cada um aí. Um abraço, gente.